Olá, vamos dar continuidade à parte 1 do vídeo. E para dar continuidade eu queria explicar umas coisas que eu deixei meio vago aqui. Quando eu disse na questão de minorar as tomadas de uso especial, eu disse que a gente minorava dos ar-condicionados, porque elas são tomadas indutivas. Tomadas indutivas nós minoramos e as resistivas não. Basicamente é o chuveiro. Eu tinha me fugido desse nome, porque o ar-condicionado usa a tomada indutiva. Ele é feito por indução, no caso. E aqui o FP é fator de potência. É para poder corrigir a questão do volt-ampere para os watts. Basicamente isso. O FD é fator de demanda 1 e é fator de demanda 2. E aqui é fator de potência 0,95. Então, a gente pode prosseguir aqui. Nessa etapa, nós vamos descobrir a seção. O objetivo é descobrir a seção do condutor e a seção do eletroduto. Para isso, nós temos que fazer uma análise relacionada ao nossa planta, nosso apartamento que nós estamos trabalhando. Então aqui a gente vai distribuir primeiro as nossas tensões. Tomadas de uso exclusivo são sempre 220 e o restante é 127. Apenas as tomadas de uso exclusivo são de 220, iluminação e tomadas de uso geral são de 127. No local, a gente vai colocar o local de cada uma dessas tomadas e a iluminação é todos. Então aqui nós temos o banheiro, que é o primeiro. Outra tomada fica no quarto, quarto 1 e quarto 2. Temos quarto 1 e quarto 2 com ar-condicionado. A iluminação é em todos os cômodos. Nós temos tomadas aqui também em todos os cômodos, mas com especificidades de potência. Então nós vamos deixar mais para frente, vamos resolver essa parte aqui, que posteriormente eu volto e vai ficar mais fácil de entender depois de ter resolvido essa etapa aqui nas tomadas de uso especial. A determinação é o mesmo esquema da outra lá, é uma de 1200, e a potência é o somatório dessas tomadas, que no caso aqui é uma só, então é a potência dela. A corrente, ela é medida através da divisão da relação entre potência e tensão. No caso, a relação de divisão. Você divide a potência pela tensão que você vai ter a corrente. Dividindo 5.600 por 1.220, nós vamos ter 25,45. Dividindo 1.200, falei anteriormente 1.200 não, 5.600 dividido por 220, 25,45. E agora, sim, no ar-condicionado 1.200 dividido por 220, 5,45, no caso nos dois. Na iluminação, nós temos tomadas em todos os cômodos. Tomadas não, lâmpadas em todos os cômodos. Todas elas de 100, que vai dar 600. E a corrente é 600 dividido por 127 agora, não 220. 472. Todas essas correntes são em amperes, né? Essa coluna de agrupamento, nós temos que ter ela já definida na questão da planta, na distribuição dos eletrodutos, que nós teríamos que ter uma planta parecida com isso, todos os cômodos com uma característica como essa. Aqui é um ponto de luz, outro ponto de luz, aqui é uma arandela, tomadas, interruptores. Isso aqui é um cômodo de uma casa. Essa distribuição é feita anteriormente a esse quadro. Nós estamos resolvendo apenas o quadro. Você deveria ter uma planta aí já estabelecida, que você poderia esses agrupamentos que eu estou colocando aqui. Ele não necessariamente tem que ser assim,
mas nós decidimos que seria assim. E no decorrer da resolução eu vou explicar e você vai entender mais ou menos por que está dessa forma. Vamos lá. Agora que a gente já entendeu como é que funciona, que é a potência dividida pela tensão, nós vamos achar a corrente de cada circuito. Existe uma regra em tomadas que delimita a potência máxima em 1200 VA. Se nós voltarmos nessa tabela, que ela é anterior a essa que nós estamos resolvendo agora, nós vamos ver que a cozinha e a área de serviço tem potência igual a 1800, ou seja, elas ultrapassam a potência máxima de cada circuito. Sendo assim, nenhum desses dois cômodos vão poder ter um circuito exclusivo, ou seja, eles vão ter que compartilhar uma tomada com algum circuito de outra dependência da casa. Nós não temos a planta desse apartamento ou dessa residência aqui em mãos, mas vamos analisar bem como é que funciona uma casa aqui no Brasil, ou apartamento. É muito convencional nós encontrarmos a área de serviço junto da cozinha. Eles são quase que um cômodo só, às vezes. Muitas vezes não tem nem divisória, portas ou coisas do tipo. Então, como é que a gente vai dividir isso? Nós podemos dividir de uma forma muito simples. Dividir 3 circuitos de 1200, um circuito na cozinha com 2 tomadas de 1200, mais um circuito da área de serviço com 2 tomadas de 1200 e um circuito compartilhado em uma tomada da cozinha e uma tomada da área de serviço, que também vai dar 1200. No caso, você pega 2 aqui e faz um circuito independente para cada uma. E a que sobrou daqui e a que sobrou daqui, nós juntamos e fazemos mais um de 1200. E é isso que nós vamos fazer. Colocamos aqui a cozinha. 2 de 600. Área de serviço. 2 de 600. 1200. E aqui cozinha e área de serviço, 2 de 600, que também vai dar 1200. Entendido isso, nós não podemos ultrapassar 1200, então logo nós devemos que dividir, compartilhar um circuito com uma tomada da cozinha e uma da área de serviço, porque estão próximos. Não seria coerente dividir uma tomada da cozinha com um banheiro, por exemplo, sendo que geralmente o banheiro fica próximo dos quartos ou alguma coisa mais convencionada a isso. Nós temos um banheiro só na casa que tem uma tomada de 600 volt-ampere também. Voltando aqui, nós ainda temos a sala, os quartos e o banheiro. Se nós somarmos todas as tomadas da sala, do quarto e dos quartos, nós vamos ver que vai dar 900 VA, volt-amperes. Ou seja, não passa o nosso limite máximo de 1200. No entanto, se nós somarmos o banheiro, vai dar 1500. Ou seja, vai ultrapassar o nosso limite máximo. Ou seja, nós não podemos somar a sala e os quartos e deixar o banheiro com um circuito independente. E é o que nós vamos fazer aqui. Sala e quartos vão ser 9 tomadas de uso geral de 100 volt-ampere, que vai dar 900. E o banheiro com uma de 600, que vai dar 600. Ok? Aí é aquele mesmo esquema. Nós vamos dividir a potência pela tensão. Potência por tensão. 1.200 dividido por 127. Dá 9,45. Então 9,45 para esse, 9,45 para esse e 9,45 para esse. Porque todos eles são 1.200 dividido por 127. Na sala e nos quartos, nós temos uma potência de 900.
900 dividido por 127, 7,09. E no banheiro, 600 dividido por 127, 4,72. Opa! 4,72. Descoberta todas as nossas correntes, nós podemos dizer os nossos disjuntores. Os disjuntores funcionam da seguinte forma: eles partem de 10, 15, 20, 25, 30. Ou seja, a gente não pode usar um disjuntor cravado. Aí nós sempre teremos que utilizar o primeiro o disjuntor acima, o disjuntor imediatamente acima da nossa corrente. Se nós pegarmos a nossa tomada de uso especial número 1, nós vamos ter a corrente de 25,45 ou 25,5. Logo, nós não podemos utilizar o disjuntor de 25, e sim imediatamente acima, que no caso é o 30. Na tomada de uso especial 2, que é a do ar-condicionado, nós temos uma corrente de 5,45. No entanto, as tomadas de uso especial, elas têm que contar com um disjuntor mínimo de 15. Ou seja, mesmo que a corrente seja 5,45 e nós possamos utilizar um de 10, teoricamente, nas tomadas de uso especial isso não se aplica. Nós temos que utilizar no mínimo 15 amperes no nosso disjuntor. No caso, os dois ar-condicionados são de 15. Partindo para a iluminação, nós temos uma corrente de 4,72 amperes. Na iluminação, não se aplica essa questão de no mínimo 15. A gente pode utilizar, no caso, um disjuntor de 10, que é o menor que nós temos. Na tomada de uso geral, nós temos uma corrente de 9,45. Logo, o disjuntor imediato acima é o 10, porque a tomada de uso especial é a única que tem essa regra de 15. Então, todas as tomadas aqui serão 10. No sala do quarto, o 7,1, que também é 10. É o primeiro acima. E no banheiro também. O menor é o de 10, no caso. Tendo os disjuntores já descobertos, nós podemos partir para a seção do condutor. Na seção do condutor, nós vamos precisar entender o seguinte: o agrupamento de circuitos e a corrente do disjuntor vão ser necessários para nós podermos visualizar a nossa tabela. Eu estou com a tabela aqui em mãos e eu vou colocar na câmera aqui para a gente poder ver como é que funciona essa questão de seção do condutor. Aqui nós temos a tabela. Nessa coluna nós temos a seção dos condutores. E aqui o número de circuitos por eletroduto. Nós temos que olhar o número de circuitos, verificar qual o disjuntor, de 15 até 250, e aqui nós vamos ver o tamanho da nossa seção de condutores. Vamos lá. Na tomada de uso geral, que é a primeira, nós temos um agrupamento de 1 e um disjuntor de 30. Um circuito por eletroduto, que é o agrupamento 1. E um disjuntor de 30. 1 e 30. Logo, nós temos uma seção de condutor de 4. Aqui, no caso, é 4. Na tomada de uso exclusivo número 2, nós temos um disjuntor de 15 no agrupamento 1, 15 e 1. 15 é o agrupamento é 1, nosso disjuntor é de 15 e a seção do condutor é 1,5, ou seja, nós podemos colocar 1,5 aqui. Não podemos, porque na tomada de uso exclusivo, nas tomadas em geral, tomada de uso exclusivo e tomada de uso geral, nós temos uma regra que é no mínimo 2,5 de condutor, a seção dele. Aqui, ó, TUE e TUG é no mínimo 2,5.
o e-mail só serve para iluminação, ou seja, mesmo que tenha dado 1,5 na nossa tabela, nós vamos adotar 2,5. Na iluminação, temos 4 por agrupamento, 4 circuitos nesse agrupamento e uma corrente de 10. 4 e 10. Nós temos que um fio de 1,5. 1,5. Nossa tomada de uso geral. Nós temos um condutor, um agrupamento de 4 e um disjuntor de 10. Agrupamento 4, disjuntor 10. 1,5. Mas como nós já vimos, o mínimo para tomadas de uso geral e uso exclusivo é 2,5. Então todos estes aqui, tendo os mesmos valores, vão dar 2,5. Aqui nós temos o agrupamento 3. Se o agrupamento 4 deu 2,5, obviamente o agrupamento 3 também vai dar 2,5. Agrupamento 3, juntor de 10, 1,5. Mas como o mínimo é 2,5, nós temos que colocar 2,5. Descoberta a seção dos condutores, nós podemos partir para encontrar a seção do nosso eletroduto, onde vão passar todos os nossos condutores, os circuitos que vão alimentar a nossa rede elétrica nessa casa. Para descobrir a seção dos condutores, nós partimos para uma outra tabela, que é essa daqui. Ela tem uma peculiaridade. Nós temos que ver o número de agrupamentos, mas nós temos que ter uma noção básica de quantos fios passam por esses circuitos. Eu vou falar um pouquinho sobre isso agora. Na tomada de uso geral número 1 aqui, nós estamos alimentando o quê? Um chuveiro. O chuveiro precisa de quais fios para ser alimentado? No caso, 2 fases e um terra, que são quantos fios? 3. Nós vamos escolher a maior bitola, o número de fios e vamos fazer uma análise de acordo com a nossa tabela. Lembre-se disso, nós temos 3 fios com a bitola com a seção de 4 milímetros quadrados. Seção 4, 3 fios, dá 16. Ou seja, a seção do nosso eletroduto número 1 é 16. No segundo, nós temos 2,5 de seção e 1 por agrupamento. E 3 fios também no caso, perdão. No nosso ar-condicionado também nós utilizamos 3 fios para poder alimentar. E também temos uma seção de 2,5. 2,5, 3 fios, 16. No caso, os dois são 16. Na iluminação, nós podemos deixá-la por último. Por quê? Porque ela tem uma peculiaridade. Qual seria a peculiaridade da iluminação? Como ela atende todos os ambientes, ela utiliza-se de todos os eletrodutos que não são exclusivos. Todos os eletrodutos que têm compartilhamento, que são esses daqui, a iluminação está presente. Ou seja, ela vai ficar à mercê, ou ela vai ser passiva os valores que ela representa, porque nós utilizamos sempre a maior seção do fio de condutor. Ou seja, como ela tem uma seção de 1,5, independente de qualquer outro valor, nós sempre vamos usar os valores maiores. E como ela tem o menor, então a gente pode deixá-la por último, calcular os outros e o que der, a gente acrescenta no dela aqui. Porque sempre o dela vai dar menor do que os demais. E nós sempre temos que estabelecer a maior seção possível. A maior seção presente, no caso. Então a gente pode partir para a tomada da cozinha, que tem 2,5 de condutores e um agrupamento T4. Então a gente vai partir do princípio que, se temos um agrupamento de 4, nós temos 4 circuitos. Tomadas usam quais tipos de fios? Fase, neutro e terra. Ou seja, são 3 fios para atender uma tomada.
Só que tem um porém, o terra, ele atende a todas as tomadas, ele é um fio só para a casa inteira. Ou seja, nós pegamos a fase e o neutro de cada um desses agrupamentos, no caso são 4, ou seja, são 2 fios por circuito. Logo são 8 fios, uma fase e um neutro para cada circuito. E um terra atendendo todo mundo. Ou seja, nós temos 9 fios nesses agrupamentos 4 aqui, ó. Todos eles, inclusive da iluminação. Então vamos lá, nós temos 9 fios e uma seção de condutor 2,5. 9 fios, 2,5. Ou seja, nosso eletroduto terá 25. Todos que têm agrupamento 4, nós temos 25, inclusive da iluminação. Se fosse 1,5, como a iluminação pede, nós teríamos 9 e 1,5. Nós teríamos agrupamento, uma seção de eletroduto 20. Ou seja, estaria errado. Então, vou recapitulando. Nós temos 9 fios, 9 condutores de seção 2,5. Seção do eletroduto 25 milímetros quadrados. Na sala e no banheiro, nós temos agrupamento 3, ou seja, nós temos 3 fases, 3 neutros e um terra, 7 fios. E a seção de condutor, 2,5. 7 fios de 2,5. Nós temos uma seção eletroduto de 20. Descoberta a seção do eletroduto dos condutores, nós vamos partir para o quadro geral, a distribuição, a nossa entrada. Nós temos a tensão de 220, que é a tensão máxima. A entrada, nós vamos descobrir, nós já descobrimos, nós só recapitamos na tabela anterior, que é a potência geral, que é essa daqui, 9.211. Então é uma de 9.211. Nossa corrente é a divisão da potência pelo 220. R$ 41,87. Nosso disjuntor, ele também tem que ser olhado na tabela, porque ele tem uma peculiaridade. Por causa do IDR, que é a corrente nominal do disjuntor e a corrente mínima do IDR, que é essa daqui, ó, nós temos uma corrente de 41. Logo, nós temos um disjuntor de 50. Ó, ele está entre 40, 50 e 60, que é o imediatamente acima. Se nós tivéssemos 39, nós estaríamos aqui, ó, entre 30 e 40. Como já passou de 40, nós podemos utilizar o imediatamente acima, 50 e 60. E nossa corrente nominal mínima do IDR é 63, ou seja, 50/63. Nós sempre vamos olhar o que nós temos aqui e colocar em barra o valor que nós temos aqui ao lado, certo? Que é a corrente nominal mínima do IDR, em amperes também. A seção do condutor está ligada ao... Opa, deixa eu ver aqui. Ligada também ao número de fios que nós temos, ou seja, na entrada desses fios nós temos 2 fases, um neutro e um terra. Porque essa ligação ela é bifásica, o neutro é básico para poder fazer os circuitos e o terra que é a proteção que nós temos. Então nós temos 4 fios. Espera aí, só pegar aqui a tabela de novo. São 4 condutores e um circuito de 10. Achei aqui.
nós temos quantos circuitos? Um circuito, que é o circuito de entrada. Nós temos a seção do condutor 10, porque o nosso disjuntor é de 50. Um circuito, disjuntor de 50, seção 10. Só recapitulando aqui, ó. Deixa eu fechar aqui, vai ficar mais bonitinho. Nós temos um circuito de entrada, ó, agrupamento 1, disjuntor de 50, esse barra 63 você pode ignorar. Ele faz parte da norma, porque tem do padrão de energia, isso é um posterior a isso. Aí nós temos agrupamento 1, disjuntor de 50, seção do condutor 10. Aí nós podemos achar a seção do eletroduto também agora. Nós temos quantos fios? 2 fases, um nêutron terra. Logo nós temos 4 fios. Entendido? A nossa entrada é duifásica, então ela tem duas fases, um neutro para poder gerar o circuito e o terra que é a proteção. São 4 fios. 4 fios, seção 10, que nós acabamos de encontrar. 4, o 10. 25, a seção do nosso eletrodo, deixa eu focar aqui. A seção, ó, 4 e 10, seção 25. Aqui deu 10. A gente já pode... Opa. Aqui deu 10. Então, a seção do nosso eletroduto é 25. Vamos lá. Então, agora nós terminamos a nossa tabela. Com isso, a gente conclui essa etapa. E a partir de agora, a gente já pode distribuir todos os nossos fios na planta e dar continuidade. Mas essa etapa aqui está pronta. Fechou.